Olá, seja muito bem-vindo ao 2 Polegadas Talks, o talk show da 2 Polegadas. Hoje eu vou conversar com uma publicitária, planner, produtora, que é sócio proprietária de uma agência, é minha amiga pessoal, Lara Núbia. Olá! Seja muito bem-vinda, Lara Núbia, ao 2 Polegadas Talks. Muito obrigada, muito feliz em estar aqui. Realizamos um sonho, né? A gente conversou sobre isso tempos atrás, várias vezes, e agora está acontecendo. E eu tô aqui como convidada. E eu já vou mudar o primeiro momento para agradecer você, porque se eu tô aqui hoje é porque você conversou comigo há um tempo atrás e eu tenho a oportunidade hoje de poder apresentar um programa dentro da 2 Polegadas. Você já me desmanchou em 5 segundos de... Então assim, minha amiga, pessoal, vamos trocar uma excelente ideia hoje e aproveita. Aproveita que é só pra gente conversar sobre isso. Ah, vai ser maravilhoso, certeza. Vai ser com certeza. E já começamos com o Job Description, onde você, Lara Núbia, se apresenta aí com o que você considera como seu Job Description. Atualmente eu estou atuando como sócia proprietária de uma agência de publicidade que foi bem assim, não vi isso acontecer, está sendo uma experiência incrível. Mas assim, já passei. Vamos lá, vou começar do começo, como disse. Como toda boa pessoa, você começou, como publicitária formada que começou uma faculdade. Isso, eu fui lá, eu fiz faculdade em Uberlândia. Já foi a sua primeira ideia de faculdade? O que você pensava antes? Muitas coisas. Então, quando eu comecei a fazer vestibular, prestar vestibular no ensino médio e tudo mais, eu sempre tive muita... Eu gosto de comunicar, né? Eu gosto de conversar. Uhum. E eu sou uma pessoa que tem um lado para organização um pouquinho mais forte. Então, na minha cabeça naquela época, eu pensei que eu seria administradora. Então, ao invés de jogar para a comunicação, né, para a área de publicidade, eu nem pensei nisso na época. Eu pensei que juntar a minha comunicação com a minha organização, eu levaria para administração. Então, eu pensei muito na parte assim, não, porque eu sou organizada, eu tenho o meu formato mais pragmático de funcionar, então vai ser isso. E aí todo o meu vestibular que eu prestei foi para administração. Não passei, passava por... foi indo, 2 pontos, 3 pontos, tentei em Goiânia, tentei em Mackenzie, inclusive, fui ser usada. Bom, diferente. E aí, então, eu sempre foquei na administração, sempre assim, né, na parte de ensino médio. Antes disso, de ensino médio, eu não considero porque veterinária... quer ser estilista de moda. Então, assim, você pega todas as coisas que você gosta de fazer e transforma isso. Não, eu quero trabalhar com isso. Mas não é bem assim. Então, contando do ensino médio, que foi a parte que é mais decisivo, então foi isso, administração. Porque eu achava que seria o que mais casaria com as características que eu tenho mais forte. Uhum. E aí, depois, eu tive uma passada ali num colégio que ele tem a metodologia militar. Eu não consigo me imaginar hoje, mas naquela época fez sentido eu ser pilota de avião. Nossa, inacreditável. E aí a aeronáutica, eu fiquei apaixonada com a aeronáutica, mas aí eu não sou dedicada para estudar a ponto de passar numa faculdade desse nível. E aí eu meio que caí na publicidade de paraquedas. Tava chegando no final de 3º ano, aquele momento que você fica assim, é agora, e aí, né? E aí eu tinha que ir para Uberlândia por questão de logística, de aluguel, morar com a minha irmã. O meu melhor amigo estava indo para Uberlândia fazer publicidade por conta do pai dele, assim, ele tinha uma história. Uhum. Eu só colei na história dele, eu roubei a história dele para mim. Falei, vou também. E aí eu prestei vestibular, passei para a Unitri, que é uma particular de Uberlândia, e eu fui. E o engraçado é porque, com o primeiro período, esse meu amigo não gostou e voltou para Caldas. Eu fiquei apaixonada. Olha só. Logo no primeiro período. Ronai, eu sentia, assim, sabe quando a professora passava? Porque a gente tem que fazer aquelas análises de comercial, aquelas propagandas clássicas da Folha de São Paulo, que vai transformando, assim, todo mundo tinha visto, mas aquela hora, assim, eu ficava, caramba, alguém pensou isso, né, em transformar essas palavras nisso. E eu comecei a ficar muito, assim, empolgada mesmo, empolgação muito forte. E aí eu fui ficando, eu falei, mãe, eu me encontrei, eu acho. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Por mais que tenha todos os dias a dias, né, que é normal, mas hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa mesmo, porque começou ali na faculdade e eu tive professores que foram só fomentando ainda mais essa vontade, e aí foi. E aí, né, me formei em Uberlândia, fiz 4 anos, né, que é o período, não reprovei nenhuma matéria, por isso que eu fiz em 4 anos. Aluna dedicada desde sempre. Vamos deixar só Mas, brincadeira. Aí eu voltei para Caldas. E eu me formei... Mas teve um mercado em Uberlândia? Você chegou a ver no mercado? Você chegou a procurar alguma coisa? Eu tentei, mas Tinha assim... Tinha agência em Uberlândia? Assim, sim, tem agências muito boas. Uberlândia é uma cidade muito boa no mercado publicitário.
Tem uma que agora eu não vou nem tentar falar o nome, porque ela mudou, né? Ela passou para um rename, e aí eu não lembro qual que foi o nome atual. Então, para evitar, vou nem... Mas, enfim, Uberlândia tem muitas produtoras, muitas agências. É uma cidade que oferece, né, um mercado muito bom. E aí chegou aquele momento do meio da faculdade que você, né, tenta entrar nesse mercado. Começa os estágios da vida. Né? Mas eu não conheço ninguém, não conhecia, né, na época, ninguém em Uberlândia. Então eu fiquei um pouco assim, meio que... E também eu não tinha experiência, todos os meus colegas de sala, a maioria, os que eram de Uberlândia, já tinha, né, então assim, já vinha construindo uma relação, amigo de fulano, conhece alguém. E os que eram de fora, eles trabalharam em shopping para ter o dinheiro, trabalhavam em outras áreas para ter o dinheiro, porque afinal é uma faculdade particular. E aí eles eram mais assim, então basicamente dividiu em pessoas que trabalharam para ter a renda, né, para conseguir se manter, e pessoas que podiam já entrar na área, no mercado publicitário, mas estavam lá, tinham contato, já tinham outras formas. Entendi. E aí, nesse meio, eu fiquei assim, meio perdida. E aí foi quando eu fui e comecei a mandar currículo. Fiz currículo, peguei um professor que ele dava essa... Sabe aquele professor que te dá aquele... que ele conversa 20 minutos com você sai acreditando que você consegue mudar o mundo. E esse era o professor, César, maravilhoso. E aí, quando a gente começou a falar de trabalho e tudo mais, ele sempre motivava. Então, ele fez currículo, fiz um monte de coisa, comecei a mandar para essas agências grandes. Algumas retornaram muito educadamente, falando, olha, não é agora, olha, né? Ai, infelizmente, a gente está procurando alguém com experiência. E eu falei, não tem experiência. O famoso estágio com experiência. Exato. Né? Eu falei, gente, eu estou na faculdade, agora é a hora de eu aprender. Depois que eu me formar... Não faz sentido, exato. E então, tentei bastante. E aí, por fim, não estava dando certo. E eu pensei, olha, a publicidade tem várias vertentes, né? Graças a Deus, ela tem muitos ramos para você seguir. Com certeza. E aí eu comecei a seguir para a área de eventos. Aí fui lá de novo no Facebook, procurar eventos e comecei a procurar empresas. E aí tinha uma empresa de eventos que fazia cerimonial. Na verdade, eu não tinha entendido muito bem o que ela fazia, tava tipo assim, Zila Eventos. Eu falei, caramba, olha, eventos. Porque eu tinha falado com eventos também, que organiza eventos. Exato. Eu fui falar com um que organizava meio que calorado. Eu falei, não é muito a minha praia. Então, voltei atrás. Sim. E aí, fui nesses eventos. E aí, quando eu fui começar a mandar, a conversar, a proprietária, Mariana, até hoje, eu tenho um carinho enorme por ela. Ela foi meu primeiro emprego da minha vida. Então, assim, ela me aceitou. Eu mandei currículo, conversei. E ela, eu quero. E eu falei, então, vamos. Ela morava a 2 ruas da minha casa. Coincidentemente, então eu ia a pé todos os dias, para voltar ela me dava carona, foi uma pessoa assim muito importante, porque ela me deu muito apoio, me deu muita abertura, mas aí que tá, era cerimonial de eventos, não foi bem a pilastra de eventos que eu imaginei que seria, e aí, mas foi ótimo, presenciei casamentos, fui desenvolvendo já um lado que depois foi até um pouco assim, útil mesmo, que nenhum evento vai ser tão louco quanto a noiva desesperada. Nada na sua vida vai te desesperar tanto quanto a noiva. Isso eu tenho certeza. Eu lidei com noivas. E a noiva te mandando mensagem porque a garrafa de bebida, falta uma garrafa, porque tá quente, porque tá muito gelada. E o buffet, e essa minha parte, era a parte de conferência, de contratos, de tudo que tem que estar lá, eu ia pro dia do evento e ficava lá, né? Olha, então tem uma garrafa e 3 copos. Uma garrafa e 3 copos. Se não tivesse... Não era na minha chefe que eu tinha que ligar, e nem muito menos para a noiva. Era para quem ficou de falar, né, de entregar. O problema. Então essas coisas já vão me trazendo uma responsabilidade muito grande no meio de um casamento, uma pessoa que está ali para viver aquele dia. E exato, você não pode preocupar a noiva. Só que a noiva, ela vem em cima de você com mensagens. É muita ansiedade. Chegou um momento em que, assim, eu tratava com o WhatsApp dessa minha ex-chefe, né, no caso. E chegou um momento que elas começaram a achar meu WhatsApp também. Então, chegou uma hora que era o noivo pedindo um favor. Ai, tem como ver isso pra mim? Ai, aquela coisinha. Ai, fulano de tal que faz aquele calendário personalizado. Tem como? Então, foi ficando muito assim. E aí, foi muito bacana lidar com isso. Só que, de novo, não era bem o que eu tava imaginando, né? Então, chegou um momento, eu fiquei lá quase um ano, eu acredito. Foi, assim, foi uma experiência muito boa. A Mariana foi uma pessoa... Eu peguei um amor na família inteira, nos filhos dela, ficou uma coisa muito próxima. Mas aí eu tinha outras, não era nem prioridade, só que chegou aquele momento de TCC, eu tava querendo... Decisões da vida. Eu tava querendo fazer, exato, eu tava querendo, pensando naquele final de ano, esse meu professor, né, o César, que eu comentei,
ele estava muito assim, querendo que eu fizesse um intercâmbio. Ele queria que eu saísse do país. Ele falou, aproveita a chance que você tem, como você diz, um pouco mais de facilidade para poder juntar as suas coisas e ir, vai para o Canadá, fica um tempo lá. E eu fiquei assim, vou para o Canadá. Aí avisei todo mundo, falei, gente, vou me formar e vou para o Canadá, eu vou fazer alguma coisa lá. Tinha um intercâmbio de trabalhar e estudar. Então, você meio que dava um valor aqui no Brasil ainda, chegava lá, tudo pela empresa, né? Então, você ia pela empresa, trabalhava, e aí juntava um dinheiro, uma parte seria para pagar a empresa, outra parte para você viver lá, e você poderia trabalhar na sua área, porque daí você ganhava mais. Não era só o trabalho, tipo assim, de garçonete, de camareira, eram trabalhos na área, para você poder ter uma renda maior, para poder pagar quanto antes. E eu fiquei, mãe, vou pro Canadá. Comecei a ver, era caríssimo, mas eu comecei a ver as coisas empolgada, contei para meus amigos, ganhei presente. Fizemos festa de despedida. Eu tenho um guia, é verdade. Eu tenho um guia que são os melhores restaurantes do Canadá. Ainda vai conhecer, ainda vai conhecer. O momento é quando eu for, eu vou riscando os que fecharam. Tem 10 anos que eu não... Mas teve. E aí... Mas aí foi, né? Acabou que... Eu tinha outros... Não é que eu tinha outros planos. Minha irmã, que a gente morava juntas, mudou de cidade para ir trabalhar. Eu fiquei muito mal. Que a gente morou juntos 4 anos. Sou muito apegada com a minha irmã. E aí eu tive reação alérgica, TCC. Minha mãe foi ficar comigo lá em Uberlândia para eu dar uma tranquilizada, formatura. E toda aquela coisa de final de ano, assim. E aí eu fiquei assim. Aí eu falei, não, vou para morar com a minha irmã, trabalhar e fazer esse intercâmbio. No meio do caminho, as coisas mudaram um pouquinho, né? Como podemos ver, eu não tô embaixo de neve, né? Então, hoje a gente não tá fazendo esse remoto, você não está no Canadá nesse momento. Exato. E aí aconteceu, né, um detalhe, assim, chamado Thiago de Castro. Que aí foi quando começa a minha história na Duas, há 5 anos atrás. Que daí, né, de formada, tudo mais. Formada, primeira experiência profissional, e aí que chega e aí chegamos uma oportunidade. A poder realmente atuar na área, né, de realmente mesmo. E aí voltar para Caldas, que tinha os seus prós e contras, né, que, lógico, voltar para Caldas, para quem estava planejando o intercâmbio para o Canadá, não é exatamente assim o que a gente estava planejando, mas enfim. Mas tem a questão, né, de aproveitar para voltar a ficar perto da família, voltar a ficar perto dos amigos, que foram 4 anos fazendo faculdade fora. Pensar bem, quer ir fazer dívida para sair do país, ou você quer juntar dinheiro e depois sair do país com mais maturidade. Eu me formei com 20 anos, considero nova, muito porque jovem, eu entrei com 16 e formei com 20. Eu acho que para mim isso não... Não é que não deveria, mas as pessoas deveriam colocar menos pressão. O processo escolar como um todo não deveria ser tão rápido. Porque, assim, pra mim deu certo. Mas, em 20 anos, Exato. decidi as coisas assim. Mas, enfim, deu certo. Então, vamos apegar isso, deu certo. E aí, quando eu tava, né, numa essas passadas de final de ano aqui em Caldas, eu saí, encontrar minhas amigas, tomar um choppzinho, tomar uma cervejinha. E aí, eu encontrei, na verdade, assim, que o Thiago tava lá. E ele é amigo da minha irmã. E ele passou assim, você formou em publicidade, né? Você é irmã da Lorena. E eu sou... Não, porque eu tô assim, eu tô com a agência, eu tô com um novo projeto pra agência, pra 12 polegadas. E aí eu queria muito, né, poder conversar com você, porque você tá formada, eu queria muito alguém na área. E eu, tipo assim, não, tá bom, me manda mensagem, eu expliquei, porque assim, nessa época, era recesso de final de ano, então eu ia voltar, eu tava aqui pra fazer as festividades de final de ano, voltaria para Uberlândia, porque eu tinha que pegar meu diploma, não tinha feito nenhum processo ainda, nem a falsa colação de grau da festa, nem a verdadeira de pegar o diploma mesmo, não tinha feito nada. Então eu só, TCC entregue, aprovada, e segui passeio, vim para Caldas, voltava. Aí eu expliquei para ele, falei, olha, eu tô indo para Uberlândia, eu volto dia tal, vou ficar nesse vai e vem, tem que ir lá, como se diz, organizar a mudança de apartamento. E aí nessa toda, eu voltei para cá, aí eu fui para Uberlândia. E aí ele mandou mensagem, tipo assim, um dia que eu falei que ia chegar, ele, mas você tá chegando, você tá vindo pra gente encontrar? E eu falei, caramba, é real mesmo, né? Tipo, não foi conversa de bar, tá acontecendo. Realmente rolou uma Realmente. E eu, tipo assim, mãe, eu vou trabalhar. E aí, eu lembro que eu cheguei correndo, eu tinha chegado de Uberlândia, eu respondi pelo Instagram, falei, tal hora, tal lugar. Cheguei em casa, tomei um banho voando, e a mãe já pegou a roupa, veste essa roupa aqui, que é um vestido, você vai ficar bem. E já passei um batom na cara, saí correndo, parei lá na porta, né, tranquila. Aí eu cheguei, Serena. O que depois eu entendi, que eu cheguei acho que numa quinta-feira, que era o dia que ele tinha tênis, que depois já começou a fazer mais sentido.
E aí ele chegou lá muito tranquilo, explicou o projeto, explicou todo o processo assim, ó, eu trabalho com Kanban. O Thiago, para quem conhece, muito direto. Exato. Para quem não conhece, tá conhecendo agora. Muito direto. Olha, eu trabalho com Kanban, eu trabalho dessa forma. É assim, assim, assado, você tem que fazer isso. Eu quero alguém de atendimento, que faça planejamento. Eu quero alguém que organize a parte da agência. E eu assim, eu falei, eu nunca trabalhei na área de verdade. Acabei de me formar e nunca cogitei a agência, né? Então, eu pensava que a agência seria muito formato. Você tinha uma forma de pensar a agência nesse momento? Então, antes de trabalhar numa agência? Preconceito com a agência. Exato, para ser mais direto, um preconceito com a agência? Tinha. Pra achar muito formatozinho ou pra achar muito blá? Porque tem essas duas formas de pensar. Olha, né? eu não sei, eu acho que na minha cabeça eu pensava assim, que eu não me encaixava. Tanto é que demorou um pouco pra eu me encaixar em agência, não porque, não se encaixa em trabalho de agência, não por isso. É porque eu nunca quis ser designer. É uma coisa que eu já descartei. Desde quando eu tava na faculdade até depois de formada. Então eu pensava que, vou fazer o quê? Vou ficar fazendo o quê se não for para ser designer de agência? Se eu não sou um criativo, o que eu posso vou fazer? Contribuir? E aí foi muito de preconceito mesmo, de fechar a cabeça, de nem querer, né, de fazer questão. E eu pensava, não, agência, e trabalhar com, chegar a coisa, e lidar com esse processo criativo, eu não sei. E eu ficava assim, eu não sei o que eu pensava que ia fazer então não, porque eu só não queria a agência. Tinha essa parte fechada mesmo. E aí a gente conversou, mas aí era uma oportunidade muito bacana. Eu já conhecia assim, o nome da 2 polegadas, a gente já via na cidade, um projeto aqui, eu ficava, nossa, é uma empresa bem bacana, é uma agência muito bacana, muito foda. E aí quando eu voltei pra casa, conversei com minha mãe, falei, não, então vamos, né, tentar tudo mais. Sei lá, se isso foi numa terça, por exemplo, na sexta, então, a gente vai na reunião no Náutico, tá? Daí a gente vai sair juntos. E aí a gente vai lá, já conhece a pauta, já com um caderninho anotando as coisas. E já conversando, a gente aqui, eu posso dizer que quando eu cheguei aqui... Era literalmente mato, Lara? Era concreto. Já tinha sentado um concreto, mas estava em processo. Você viu a 2 literalmente começando mesmo, na parte estrutural processo também. aqui, sim. E aí a gente vinha pra cá, tudo coberto ainda, o chão faltando pôr o piso e tudo isso acontecendo. A gente vinha, conversava, tanto é que a gente trabalhava, né, à distância e marcava pontos semanais, ou dependendo do dia, pra gente se encontrar e atualizar, né? Fazer um acompanhamento ali, isso. Então foi muito assim. E aí já começou no valendo e já foi indo, e quando fui ver já tava com meu telefone no meu WhatsApp com o cliente, mandando mensagem, já tava acontecendo no universo já, então... E aí foi indo, depois de, 5 anos, né? 5 anos. Aí virou uma outra história. E agora virou... Isso aí começou com um atendimento. E aí eu sei que você é uma pessoa que gosta muito de estudar. O que é isso dentro da 2 polegadas para você? O que é o desenvolvimento de trabalhos que você tem e as outras coisas que você também fez aqui dentro? Como planejamento, produção, que são situações totalmente desalinhadas. A 2 ela é uma agência, uma produtora, e ela é uma agência produtora grande parte das vezes. Exato. Então, foi muito bom, porque assim, a gente sempre teve... O Tia sempre deu essa liberdade pra gente de cada um atuar, se sentir mais confortável, e até mesmo testar um pouco, né? Tipo, olha, tenta fazer isso. Eu só não tentei design mesmo porque foi uma coisa que realmente mas você ter tentado, né? Assim, na sua limitação, você ainda tentou alguma coisinha ou outra, estudou, abriu um Photoshop uma vez ou outra. Uma coisinha ali, uma enganadinha ali. Tentei, fiz um post do Caldas Country uma vez, olha só, que era o cardápio de buffet. Gigante, quem viu esse cardápio vai ter que lembrar disso o resto da vida. Aí fala, mas ainda bem que ela não foi designer mesmo. Mas aí, enfim, então a gente sempre teve essa liberdade aqui dentro, né? E aí eu entrei como atendimento e planejamento, e aí fui acompanhando. Então, assim, nesse processo, no primeiro ano, eu confesso que eu só deixei acontecer. Senti um pouco também, né? Então, o primeiro ano foi aquela empolgação, conhecer gente. No meu primeiro ano, tipo assim, olha só, 20 anos. Aí, no processo eu fiz 21 anos, né? Mas 20 para 21 anos, eu tava trabalhando na área, numa agência muito foda, com pessoas muito fodas. E no final do ano eu tava, tipo, caindo no Caldas Country. Então, assim, tudo isso em um ano, eu só vivi esse momento, eu só fui vivendo. Era assim, eram reuniões com grupo privê, reunião com o dono do Caldas Country, era ver, gravando música dentro da agência, eu assim, deslumbrada. Então, nesse primeiro ano, eu confesso que foi mais a Lara de 20 anos vivendo o momento, curtindo, porque assim, falei, cara, eu conversava com meus colegas de turma e poucos tiveram a mesma
essa mesma oportunidade, chance e sorte, tudo isso reunido nessa fase. E aí eu fui curtindo. Depois disso, eu fui tentando entender um pouco mais de onde que eu estava me encaixando. Então, eu fui entendendo o que era atendimento, o que eu estava gostando e o mais importante, o que eu não estava gostando. Sim. Que foi quando, assim, eu comecei a entender por que não estava me agradando mais, o que era, né, essa questão. Aí eu fui estudando um pouco mais da parte de planejamento, a parte de produção é meu coração até hoje. Só que Caldas a gente entende que não tem esse mercado de produção muito, muito forte, assim. Mas não adianta, a produção é a parte que mais dá porque é aquela coisa que você vai, aquela ansiedade, você vê, você organiza tudo antes, você tem que pensar em detalhes, e aí tem um dia ainda, que o dia é muito emocionante. É correria, eu gosto de correria, então é muito foda, como se dizem. Você acompanhou literalmente, vimos grandes produções. As maiores que a gente passou, assim, de hotelaria, de telecomunicações, então foi assim, foi muito... Foi bacana demais. Produção essa coisa que dá. E é um calor muito bom na vida da gente, deixa a gente muito ansioso, mas é uma ansiedade gostosa quando a gente executa. A ansiedade mesmo. São semanas ou é comer demais, ou é sem comer São dias. Semanas de ansiedade. E aí eu comecei a entender um pouco mais das áreas da agência também. Então, por exemplo, tem... Eu sei que você é uma pessoa muito organizada e você gosta dessa parte administrativa também. E aí a questão é muito essa, sabe? Como que você vem e começa a desenvolver isso? Porque você está sempre em busca de um aplicativo diferenciado, você está sempre sabendo das coisas que estão acontecendo e do que outras agências estão fazendo. Que hora que a Lara vira essa pessoa? Olha, eu não sei quando que vira, porque eu não sei de outra versão minha, sabe? Ah, que bacana. É assim, eu só fui adaptando isso para a área de profissional, né? Mas assim, mas é uma coisa que eu não sei ser diferente. Eu sempre fui... Eu realmente, assim, eu já até postei isso várias vezes, mas eu falava que queria ser VJ da MTV, porque eu falava, gente, a cultura pop, ela tá em mim, e aí eu queria, assim, eu falei, eu gosto de conversar, eu gosto da fofoca dos famosos, então eu sempre fui assim. O que mudou foi a VJ de Caldas Novas pra tentar entender, né, então, organização, gosta disso, daquilo outro, então traz pro profissional também. Sim. Então, mas usa assim, como referência, né? Mas eu não sei se é de outro jeito, sabe? Então, eu só deixei as coisas acontecerem também. Então, eu gosto... eu não diria que eu sou muito curiosa. Eu acho que tem pessoas que são muito mais curiosas do que eu, tipo assim, de ver uma coisinha e já tá pesquisando. Eu não sou esse tipo de pessoa. Mas também nunca me atrapalhou em nada. O meu jeito de desenvolver ele é diferente. Não é a curiosidade demais, tipo assim, de ver uma coisinha aqui, já ir lá mexendo, ou já pesquisar, ou tentar ir mexendo. O meu, ele é mais no... Eu não sei explicar, na verdade. É mais no... de sentir que está precisando... É um negócio do interesse, né? Porque eu acho que assim, uma pessoa como você que gosta de fazer mediante aquilo que você tem que fazer. Igual você tem que entregar algo que você não conhece ainda, você busca aprender. Você corre atrás, sabe? Você está sempre em busca de um dia para outro aprender uma parada que era diferente ou que a gente não conhecia ainda e trazer como referência, que eu acho que é uma coisa que é bem bacana da nossa forma de se relacionar, da sua forma profissional de ser. Eu acho que como se diz, é tentar ficar um pouco mais, porque assim, é difícil verbalizar isso, porque realmente, como eu te disse, eu nunca me vi de outra forma, então eu não sei nem como explicar, sendo que eu nunca... Você não consegue te ver de fora no cenário que você é muito dentro. Pra mim é comum, assim, é muito normal, porque toda essa etapa de agência e tudo mais, sempre brincaram comigo sobre o meu nível de organização, que eu tenho um caderno pra cada coisa e um caderno pra anotar que cada caderno tem. E tem mesmo, fato. Eu ganhei um caderno esses dias e é desse tipo. Então, e aí é isso, sabe? E quando eu posto isso hoje em dia, minhas colegas de colégio, do ensino fundamental, falam, nossa, Lara, você é assim até hoje. Ou então, quando eu posto, né, quando eu faço os calendários e tudo mais de trabalho, eu posto alguma coisa no meu Instagram, vem colegas, amigas de antes, né, que me conheceram no colégio, que nem sabe direito como é que eu tô no profissional hoje, e vem falar sobre isso, tipo, nossa, é sua cara. O que você faz na agência? Planejamento e aí atendimento. É a sua cara. Nossa, é você. Porque produção, como é que é produção? Eu vou organizar, ver roteiro, ver tal coisa, ver clima, ver roupa. Nossa, é você. Então, assim, é isso. Porque sempre foi. A diferença foi só trazer isso para um mercado publicitário. Sim. Mas aí é chegar e ficar almoçando, ouvindo o podcast, e chegar no trabalho e já falando, gente, vamos falar sobre isso. Porque foi muito legal isso aqui. E aí... coisas nada a ver com a área em si, mas de certa forma tem, porque, de novo, o mercado publicitário e de produtora
que nem a Duas, então oferece esse leque bem maior, né? Pra ter essas... Falar de filme, falar de música. E aí foi só acontecendo mesmo. E aí eu fui sentindo mais interesse em estudar algumas coisas recentemente. Assim, falando de estudo mesmo, depois essas fases, vou mexer com a parte de redação da agência. Eu vi que não é muito a minha praia. Testando coisas, sempre também, tipo estudando, assim, testando. Aí eu chegava, vou fazer texto tal, redação tal. Tem que fazer, então a gente faz. A gente entrega. Tem que fazer, a gente vai fazer. Mas não era assim, a gente teve a chance, né, quando o Danilo estava aqui. O Danilo, eu sentia uma diferença. Então, voltamos depois de uma pequena missão, que a gente acabou a pilha aqui rapidinho, já fomos buscar e já deu certo. Né, Lara? Produção, né? Produção. Toda produção tem os seus momentos. A gente falava de produção, então deixou de ser verdade a correria que a gente faz. Viu tanto que dá emoção? Não deu emoção de sair e parar? Olha, tem que pegar a pilha pro microfone. E o bom é que eu fui no primeiro lugar fechado, no segundo lugar não tinha pilha, teve uma terceira opção. Mas se fosse fácil, não seria produção. Exato. Frases de produção que são ditas sempre são verdade. E aí estamos aqui de novo, deu tudo certo, então. Voltando à parte onde você começou a estudar. E tinha o Danilo aqui como referência na parte de redação. Exato, de texto. Porque assim, o Danilo, eu não sei nem se é uma coisa que ele se propôs a ser, mas assim, o carro-chefe dele, realmente eu nunca parei pra ter essa conversa com ele. Mas aqui dentro na agência a gente foi percebendo, né, que ele tem essa facilidade com palavras, em realmente traduzir as coisas. Isso. Eu vi nele poder de síntese muito bom. Exato, até mesmo um pouco da pessoa, né, ele transmite muito bem o pessoal dele nisso também. Enfim, e aí quando aquele negócio, né, tem que fazer, então a gente fazia. E aí eu comecei a ter esses momentos com o Danilo e ver nossos textos diferentes, porque tem um texto que ele é muito institucional, tem aquele texto que ele é mais cheio de floreios, que a gente fala, que é aquele que para falar que a luz está acesa, ele vai falar 3 linhas para falar que a luz está acesa. O Danilo é esse texto, que às vezes é tudo que o cliente quer. Às vezes ele quer algo mais direto, que é, tô vendendo a luz acesa, gente, é isso. Pronto. Então vai depender também da necessidade daquele momento, né? E aí, nesse teste, né, de tentar fazer algumas coisas, eu fui identificando também um pouco da minha linguagem. Olha, esse texto de floreios, mas igual o Danilo, eu não consigo. Eu não consigo dizer do cheiro das flores, do campo, quando a família está lá. É lindo, mas ele pode até sair, mas depois de 2 meses. O Danilo saiu em uma tarde aqui conversando e entendendo o projeto. Mas quando tinha que ser algo mais direto, no sentido que eu falo de apresentar o projeto, uma coisa mais assim, isso, texto mais direto, talvez para vendas, não sei dizer assim, se para vendas, mas algo voltado mais para o institucional. Aí eu já até ia, mas não com aquela vontade toda assim, tipo, é isso que eu quero fazer. Então eu comecei, né, a sair um pouquinho dessa parte, porque não adianta, Você tentou, você arriscou, você estudou, mas de fato não era aquilo. E se a gente está tendo a chance de se descobrir, então descobri que não é isso. Sim. Então, descobri e fiquei ali, né, mais quietinha nessa parte. E aí também tiveram outras coisas, que nem na parte de produção mesmo, que eu fui entender um pouco, porque a parte de produção, ela envolve o pré, o momento e o pós. O pós é zero minha parte, porque né, eu não faço nenhuma parte de captação, então nem conto com essa parte. Mas no pré, é uma parte também que depende, posicionamento de câmera. Não é essa produção que também eu me encaixei, não foi de chegar, tipo, o Ti fazer a captação, montar a cena, eu não estaria, olha, a câmera aqui, a luz aqui, assim. Também não é essa parte. É de fazer as coisas, correr atrás das coisas, para naquele momento, aquele cenário, tudo tá. A modelo de biquíni, com biquíni que foi aprovado, escolhido, organizando. Muito bom. E a gente vai entendendo que não é só escolher o biquíni. Sim. Não é escolher o biquíni porque tem N coisas por trás. Num simples biquíni tem. Vai ser parceria? A gente vai comprar? Vai ter figurinista? A cor, o tamanho. Ficou bom na modelo? Porque também tem a questão de ela vestir e falar, meu Deus, ficou uma coisa muito estranha, não encaixou bem. Então tem muitos detalhezinhos que a gente só vai percebendo naquele momento da produção. Esmalte na mão de modelo, liguinha no braço. São coisas que a gente vai assim, caramba, tem um mundo para observar na produção. Sim. Então, e pessoas para fazer isso. E aí eu fui me identificando mais. Então assim, separando um pouco, né, de agência e produtora, na parte de produtora eu fui me identificando mais com essa parte de, no pré, organizar roteiro.
já consegui me identificar melhor já. Porque o roteiro do audiovisual, a gente separa ele, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar a cena, o texto que vai estar, né? Se vai ter áudio, o local, o cenário de gravação. Então, aí vem a parte da organização, que é a planilha em ação. Exato, uma coisa que você gosta pouco, né, Mara? E aí, nessa hora, eu falei, encaixei, achei, vou fazer planilha. E aí, então, a gente fazia, por exemplo, no hotel tal, são 6 locações, tem um dia para fazer. Então, primeiro, você não pode molhar o cabelo do modelo e depois ir pro seco, porque se você for secar o cabelo dela, vai demorar mais 1h30 para secar. Então, primeiro os secos e depois os molhados. Então, faz o molhado de manhã, para o almoço, arruma de novo e volta pro seco. Tudo isso... Muita logística envolvida. E tudo isso parece, tipo, deixa acontecer, mas não pode, porque a gente está trabalhando com modelos que, aí no caso de Caldas Novas, a gente trabalha com modelos de Goiânia, de outras cidades, que estão acostumados com outros ritmos. Trabalhamos com globais também. Sim, já teve. Então, assim, nossa, trabalhar com a Adriana Bombom, pra mim, foi assim... Eu acho que foi a produção que eu mais tenho orgulho de ter participado e de ter feito parte do projeto, porque assim, é mais pelo peso da Global. Sim. É mais porque, assim, por ter conseguido entregar essa parte, né, assim, dela sair elogiando todo o projeto, a equipe, falar, nossa, gente, é isso, de sair seguindo o Instagram e postando foto e feliz por conta própria, porque ela quis e não porque tinha, né, nada ali, ninguém pedindo. E aí nessa parte de produção me identifiquei, que é esse pré, que a gente estava falando, que é organizar roteiro, organizar locação, organizar termo de uso de imagem, correr atrás de... São muitos detalhezinhos. E aí nessa parte, assim, é aquela coisa que faz o brilho no olho mesmo. E aí, mas é bom também ter esse equilíbrio, né? Assim, Não pode ver um ritmo de produção todos os dias. Exato, eu acho bom porque é uma vez no ano. Ansiedade por 200, 300 dias no ano. Se eu for ficar com a ansiedade que eu fiquei na Bombom, por exemplo, foi uma semana sem comer, na segunda semana comendo tudo que eu vi pela frente. Então, haja saúde também para isso. E aí, na parte de estudar, só para assim, depois que eu fui entendendo as etapas também, eu fui como que eu vou assim? Eu fui gostando e conhecendo também. Aí vem referências do Gabriel, vem referências de outras agências muito fodas de São Paulo, do Rio, nomes que a gente começou a trabalhar aqui dentro. E aí, né, fui dando uma olhadinha, pesquisadinha. Falando sobre isso, eu acho que você tem muita referência. E é bom você falar sobre referência, porque mostra o quanto você é antenada com todo o rolê que acontece no Brasil de publicidade. Tem que quem são as suas grandes referências lá? Quem são as pessoas que você mais absorveu? Olha, para ser justa, eu vou jogar as referências que são platônicas, as referências grandes, que eu nunca tive contato pessoal nem nada. Entendi. E as referências que realmente são referências do meu dia a dia, que fodem, assim. Porque eu acho que não é justo trabalhar referências, porque tem pessoas no meu convívio do dia a dia que são referências fortíssimas. Sim. Sendo referência distante, digamos assim, eu tive, acho que vou dizer 3. Que foi uma que eu sou, assim, completamente, chama Renata Bockel. Renata Bockel. Ela é hoje em dia ela é CEO da W Macan. Olha só. Então, assim... Gigante, né? Gigante. E aí, quando eu comecei... Por que ela se tornou referência? Eu comecei a entender não. A ir mais pro lado da planejamento e estratégia. Então, eu tô saindo do atendimento e planejamento e indo para planejamento e estratégia. E aí, uma novidade na minha cabeça, por quê? Eu falei, gente, como assim planejamento e estratégia? O que eu vou fazer? Como que se faz isso? Então, assim, na cabeça a gente consegue entender, mas a gente não consegue... Como é que é executar Exato, porque a gente não consegue pôr isso no papel, exatamente. E eu comecei a pesquisar, e aí eu encarei, né, com essa profissional, a Renata. E aí, como toda boa stalker, vai lá e vai debulhar o perfil. Então, eu fui no LinkedIn, nos vídeos do YouTube mais antigos. Até hoje tá a solicitação para seguir ela no Instagram, mas ela não me aceitou ainda. Ainda. Acompanhei, ela é vencedora do prêmio Caboré de 2020 no caso, como profissional de estratégia. Então, assim, eu falei, caramba, eu quero ser ela. E uma coisa que, assim, é um pouco, eu sei que eu não gosto de pensar isso, mas vou ser hipócrita se eu disser que não penso. A idade. Como eu me formei com 20 anos, e agora essa semana
dia 26 de abril no caso, né? Só pra... Eu vou estar fazendo 26 anos, já vou ter feito quando for ao ar, 26 anos, jovem, passaram 6 anos. 26 anos, eu considero uma idade bacana, sim, mas já faz 6 anos que eu me formei, e aí eu começo a questionar, mas agora que está acontecendo tal coisa, ainda nem aconteceu isso, parece que está tão longe, assim, vez ou outra a gente se cobra, e eu não me cobro, né, nem com a régua dos outros, é dentro, assim, da minha própria trajetória de idade. Entrei na faculdade com 16, formei com 20, fiz, com tantos anos já tinha feito 3 Caldas Country, feito parte de tal coisa, feito tal projeto, trabalhado com um bombom, e agora vou fazer 26 anos, e aí vem, sabe? E aí onde que volta a Renata, porque a Renata atualmente tem 50 anos. E ela foi para a publicidade com 28 anos, ela era do direito ambiental. E aí essa mulher joga tudo pro ar e fala, eu não quero isso. E ela estudou, foi pro marketing, daí ela foi pra publicidade, e hoje em dia ela ocupa uma das cadeiras mais fodas de agência do Brasil. Então, assim, aí é bom, sabe, ter essas referências de pessoas que... Com certeza. O poder aquisitivo dela é um pouquinho diferente, que ela fez uma MBA de 75 mil reais. Entendi. Mas é bom ver isso. E aí, aí de referências, tem mais uma pessoa que foi até Gabriel Santana que me trouxe essa. Olha só. Quando eu comecei, quando o Gabs, né, falou que estava saindo da DUSA e tudo mais, fez esse processo, ele chegou em mim e falou assim, eu acho que tem uma empresa e um profissional que você vai gostar de acompanhar, porque tem coincidido com o que você tem me falado. Comecei a seguir um professor, um professor muito bom, muito especial. Muito bom, de São Paulo. Então, ele tem, o nome dele é Daniel Padilha, e ele tem ele chama de laboratório, porque assim, como ele é o professor, então ele meio que traz isso à tona, né, de trazer a forma de você pensar, ele não te dá receita, ele não te dá bolo pronto, ele te ensina a você preparar. Então ele traz essas ferramentas que foram muito úteis, a gente comprou, teve um momento em que ele fez um catarse, eu comprei, o Ti comprou, o Gabriel comprou, e a gente fez ferramentas, e a do Thiago está em casa até hoje, inclusive, que eu não comprei, mas eu meio que peguei emprestado por um tempo. E aí... Então, assim, é um profissional de estratégia, e aí eu tenho tido muitas referências, né? Exatamente, de estratégias. Então, eu contei 3 contando a empresa e o pessoal dele, porque eu comecei a seguir, porque eu não consigo diferenciar. Para mim, não existe pessoal e profissional, existe uma pessoa ali, que ela... É isso. Entendi, então, acompanhar o professor Daniel Padilha também tem sido bem importante, além da empresa The Ugly Lab, que também é um nome muito legal, Laboratório Feio, adorei. Legal, muito legal. Então, assim, tive essas referências que eu vou dizer assim, distantes, e é completamente impossível falar de referências sem falar do Thiago, não dá pra mim, não dá. Porque, assim, tudo que aconteceu, tudo que eu aprendi, tudo que eu tive de oportunidade, tudo que aconteceu de possibilidade e de chance de tentar, e de ver que é possível, e de aprender foi com ele. Então não tem como. E aí não tem como não fechar essa sardinhazinha aqui pra ele. Mas é porque é verdade. Se não... Além de uma grande referência, professor também, que pode te ajudar nisso, deu oportunidades que você pode executar muita coisa. Então, e um grande parceiro, né? Um grande parceiro acima de qualquer coisa. Nesses 5 anos de agência, e agora como sócio. Então, assim, Mudando agora um patamar. Não tem como, né? Não tem como. Mas é uma referência, além do profissional, que é assim, que todo mundo vê, é também o do lado a lado, o de incentivar, quantas vezes já não sentou aqui do lado para ensinar as cores, color grading, hue e sei lá mais o que na época fazia sentido, mas depois meu cérebro só pegou aquela informação e falou, tchau, tem que ter mais aulas, inclusive, porque já não lembro tantas coisas. Mas é isso, sabe? É porque assim, ele me contratou e aí de repente ele estava sentando do lado dele mas você viu como é que funciona? Você viu como é que edita o vídeo? Porque você trabalhou no pré. Vem cá para você entender como que funciona o que você fez. Sempre foi muito disso, sabe? De vem cá ver o que você está fazendo. Né? Sempre muito e aí, não tem como não dizer que é uma referência de tudo e de ver a qualidade no final. Você fala, cara, isso, que foda. E essa pessoa está aqui, tem tanta coisa para aprender. Então, assim, não tem.
Conheço profissionais aqui da cidade que são maravilhosos, mas que eu não tenho esse mesmo contato, né? Sim, sim. Então, tem mais essa parte. E, como se diz, recentemente eu descobri que depois que a gente teve a chance de trabalhar juntos, aqui nesse período da agência, eu dou graças a Deus porque, assim, foi muito, 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 muito importante pra mim em tantas coisas que eu sofria. E aí é uma coisa muito engraçada, porque, assim, quando você chegou aqui na Duas, e a gente ia trabalhar, eu tinha o meu formato que era sofrer. Pegar aquela informação que chegava no atendimento e sofrer ali e tudo mais, e pensar no problema antes de pensar na solução. E aí tudo bem, depois de um tempinho mais ali conseguia, né, dar aquela digerida e seguir em frente, mas tinha um estresse e tudo mais. Você trouxe uma outra visão que é de uma forma de organização também, que era de organizar isso diferente e falar, é isso, sabe? Tem uma forma de tocar, não precisa ser assim, não precisa sofrer, não precisa ser algo sofrido. Exato. Então, chega informação e passa isso. E diminuiu o meu sofrimento muito, porque assim, eu não precisa chorar não. Emocionei, né, eu sabia que você citava. Mas quando... Não estava na sua pauta? Não, isso foi surpreendente. Mas porque assim, eu meio que parei a pensar nisso pouco tempo esse ano, eu diria, né? Porque daí... Então, quando a gente se distanciou, né? E aí... Em função do nosso próximo tópico. Exato, sem spoilers ainda, mas em função disso, eu comecei a pensar muito também no que cada profissional que eu convivi Bacana, e também, assim, bacana. Não só no pessoal, mas os profissionais, falando de profissional, o que eles me acrescentaram e que todo mundo me acrescentou muita coisa. Você me acrescentou muito nessa questão primeiro, da comunicação. Eu acho que se eu conseguir me comunicar melhor com as pessoas, vem muito de você, porque você é muito bom em passar isso pra gente também, né, as pessoas no seu convívio. E essa parte que estava falando, de justamente conseguir sofrer menos e lidar melhor. Então, assim, não adianta sofrer... Vai acontecer, a gente vai ter que fazer. Exato. Então sofre menos. Quando você tal coisa, como é que resolve? Exato, busca da solução. Tem como resolver. Então, assim, isso aliviou, porque parece uma coisa boba. Mas aí no dia a dia você vê que não é, porque dá estresse. Isso em um dia é tranquilo. Isso em um mês você tá, tipo, surtando caótico, por besteira. Então deixa pra surtar pelas coisas que realmente vão valer esse surto um pouquinho mais. Tive muito do Gabriel também, muito. O Gabriel é sempre assim, é uma das pessoas que mais grande também... parceiro da sua vida, né, Lara? Profissionalmente, vocês Caramba, como que muito casou? certo. Eu e o Gabs, foi um encontro que ele fala que foi de almas. Eu falei, então, por mim, realmente. Quem viu trabalhar junto é ser isso mesmo. E do Gabs, da parte profissional dele, que eu peguei muito, duas coisas. Primeiro, a ousadia. Sim. O Gabriel é ousado. Ele é ousado na postura dele, ele é ousado na proposta dele, ele é ousado. E aí, a segunda coisa é sobre o acreditar. Um pouco também pela ousadia, né? Se você é ousado, você tem que acreditar que vai dar certo. Com certeza. Então, é isso. E o Gabriel sempre foi assim, ele propunha as coisas, ele fazia e ele acreditava naquilo e é isso que eu estou propondo. Então, ele é muito, eu acredito nisso e é isso, e vai dar certo porque eu estou acreditando nisso. E aí, quando eu também comecei a entender e trazer isso do Gabs para mim, eu falei, caramba, olha onde te leva, né? Lá em outros lugares, né? E essa ousadia também de tentar, por que não? É isso. Então, assim, essa postura do Gabs foi muito importante também, ainda mais nesse projeto que vamos falar daqui a pouco. Então, tem sido muito importante também. Então, se for para pensar, essas pessoas que eu convivo no caso, porque a gente é amigo, assim, também, mas o convívio também da Duas trouxe muito. E isso falando só dos recentes, porque em toda a história de 5 anos da Duas, eu passei, né, convivi, trabalhei com pessoas maravilhosas e que cada uma acrescentou um pouco também nisso. Danilo, além de ser também amigo, então no profissional eu consegui também ter um pouco esse floreio que eu não sei fazer, mas ele abriu os olhos para entender um pouco mais. Talvez agora, se eu tiver que fazer isso novamente, eu lembre um pouco mais disso e consiga trazer mais. Eu estava até assim, pensando que eu nunca fiquei tanto tempo em frente à câmera, porque a Carol Guimarães faz parecer ser muito fácil. Carol estava aqui com a gente, e aí a Carol... daqui do lado, literalmente. E aí a Carol faz isso aqui ser muito fácil. A Carol chegava aqui para gravar os VTs, ela sentava ria. Então, falava em 30 segundos o texto dela, e
saía. Então, assim, e eu aqui atrás vendo, eu falei, gente, eu sugando o LED, assim, Carol, como? Ela lia o texto no celular. Não, titia, eu consigo. E aí ela, pá. Então ela é muito boa. A Carol é uma das pessoas que na cidade não, a Carol tá em padrão que ela devia, inclusive, sair da cidade já e, menina, vai que o mundo é teu. Ela é muito boa nisso. Porque não é fácil, não é fácil ficar em frente às câmeras. Aqui agora que eu tô aqui confortável, já tá um pouco difícil porque tem a timidez. Imagina ela que tava a trabalho. Então, assim, essas pessoas... E são pessoas que eu acompanhava e falava, caramba, olha o que essa menina tá fazendo, olha que incrível. É incrível estar aqui vendo isso, é incrível o trabalho está sendo feito, é incrível fazer parte do trabalho também, e é incrível ver o resultado. Então, assim, poxa, se isso tudo não fizer sua cabeça, tipo, ficar borbulhando de vontade, de ideia, de tudo isso, então... A gente absorveu o que as pessoas têm, né, Lara? A gente vê muito também, e agora falando de você, como uma pessoa que consegue resolver situações como um grande hub. Sabe, uma pessoa que traz as informações sempre para si e que também, quando tem a informação, consegue buscar de fora soluções. Conhecendo pessoas, você é uma excelente pessoa de network. A gente dá uma missão 2, 3 dias, depois você já volta com uma missão debulhada no sentido de saber a informação, conseguir um profissional e resolver o problema que a agência está tendo naquele momento ou que a produção está tendo naquele momento. E isso é uma coisa muito sua, de conseguir agregar pessoas e criar outras pessoas também ao redor. E é muito bacana. É como assim, é bom ver tudo isso acontecer, porque quando você tá falando assim, aí eu começo a pensar que foi um pouco assim os tapas na cara mesmo, Sim. Os tropeços. As portas fechadas. E aí teve assim, aquelas olhadinhas mas ninguém fez isso até agora. E aquela coisa, você não vai levar a mesma bronca 2 vezes pela mesma coisa, né? Então vamos acordar. E aí, até, não é puxando o saco, eu juro. Mas aqui mais uma coisa que teve com o Thiago ali que... é só porque pra ele me deixar bonita, não. Mas o que o Thiago também, que eu tive muito, é o do acordar pra vida. É isso, sabe? Faça, né? Aproveite esse momento e faça. Então, se tá tendo alguma coisa, que nem deu uma coisinha aqui, mas eu já tô atenta porque tal pessoa eu sei que vai resolver, então já vai e resolve, não espera, sabe? Não espera. Então, mas isso, quando eu cheguei aqui, eu confesso que não era bem assim. A vida te ensinou Um pouquinho mais lentinha, um pouquinho mais... Não, calma, amanhã eu vou ligar, amanhã... Não, daqui a pouco eu vou ligar lá. Isso já tá com o celular já, tipo, chegando na porta da pessoa lá já quase. E aí, lógico que isso também, eu achei legal ser assim, então eu preferi ser mais, meio que sugar isso dele, ser mais ele assim, do que continuar do jeito que eu tava. Porque eu falei, não tem nada de errado nisso, né? De querer ser mais agitado e mais proativo, assim, mais organizado nessa parte. Então, só fui seguindo. Claro, uma história gigantesca na Duas, que a gente pode ficar aqui por várias situações, porque a gente não falou de metade das pessoas que você viveu. Mas aí chegou uma grande virada na sua vida. De uma forma ou de outra, ela chegou. Você sabia que ela poderia chegar e ela chegou e atropelou a sua vida. Que é a Agência Bast. Que é agora não vi chegar. A sua nova realidade. E como que é pra você agora estar na Agência Bast? Primeiro que é um nome maravilhoso, ponto. Eu vou sempre falar sobre isso. Muito obrigada, porque peguei férias da Duas pra criar esse nome, que não tava dando conta de fazer os dois ao mesmo tempo. Mas é porque, assim, não esperava, de forma alguma. Não esperava, eu fiquei em choque, porque... É uma decisão até pessoal, profissional, financeira. É toda uma decisão dar 2 polegadas e de você, né, naquele momento. Porque, assim, quando veio pra ter essa conversa, que eu tive pra ter essa conversa comigo, eu me preparei para outra conversa. Assim, tem uma conversa aqui dentro da Duas que é de ter uma vertente da agência de atendimento focado em digital. Uma agência que, não é que ela seria menor, ela só teria um foco diferente. Um outro braço da Duas, igual tem a produtora, teria esse outro braço. E essa conversa estava muito recente, estava muito frequente. Então, vez ou outra tinha o Thiago falando dessa vontade, porque tinha que ter esse projeto, porque tinha que acontecer isso. E um dia ele chamou para conversar, fora da agência, que era uma conversa de meio que mais tranquila, né? E aí eu fui achando que seria isso. Eu falei, capaz que, né, aquela mesma conversa de número de clientes versus equipe, então, dar o próximo passo, talvez agora ter uma responsabilidade maior nesse projeto. Então, eu fui com isso na cabeça. E eu fui assim, ou é isso, ou é uma coisa ruim. Então, eu vou focar na coisa boa, que é isso. E aí, a gente sentou e conversou. E eu tava ouvindo tudo, porque tudo se encaixava pra esse final. E eu assim...
Aí ele, então, por isso que eu tô te falando pra gente ser sócios numa nova empresa. E aí, e na hora que ele falou isso, e começou a falar, não, porque daí não tem mais a duas, tem você na sua nova empresa, e aí você tem que dar um nome. Eu quero imaginar a gente com a pranchetinha, escolhendo os móveis, e você dando palpite nas cores, em como que vai ser, e aí eu não lembro de ouvir mais nada. Eu só fiquei assim, o que tá acontecendo? Porque eu não imaginava, nunca imaginei, nunca. Acho que até hoje eu não imagino ainda que eu tenho uma agência, então ainda não caiu a ficha direito. Mas aí foi bem bacana. Bem bacana, foi do caralho, pô. Nossa, fui não, sócia, bem bacana, né? Não, bem bacana. Nossa, então foi tão assim na hora. Eu só a gente pegar o celular que eu falei pra minha mãe, tô indo conversar com o Thiago, não sei o que é. Sua mãe de novo, né? Que sensacional essa conexão. Ela acompanha toda a minha trajetória. Aqui agora eu mandei uma foto, fala como é que Dona eu tô. Mirene, um beijo, inclusive. Dona Mirene, Dona Mira, que os amigos chamam de tia Mira, então, mamãe. Um beijo, mamãe. E colarzinho dela, inclusive. Que gracinha. Pra dar sorte. E aí, no meio que o Thiago foi pegar um chopp, eu acho, eu peguei e mandei mensagem, falei, mãe, não fui demitida, tá tudo bem, só que agora eu sou sócia dele numa empresa. Aí, na hora que eu peguei o celular, tinha aquele monte de carinha, aquele emojizinho assim, né, aquelas carinhas abertas, e eu... O espanto. Ela, como assim? Quando eu sair, eu ligo pra senhora. Calma, porque eu tô no meio da reunião. Aí, tá, né, era só pra contar o que era, que ficou nós duas assim. Mas, assim, nesse momento, foi um dia antes de entrar setembro, se não me engano. Acho que foi um dia antes, sim, 2 dias antes de começar o mês de setembro, né? No caso, outubro. E aí a gente conversou. Aí, então, tá, vamos fazer, né? O que precisa fazer? E aí foi em setembro. No meio de setembro, eu peguei umas férias a duas pra escolher o nome, porque tinha que ter um nome. Sim. E aí eu não sabia que nome que dava pra essa agência. Porque eu tô vindo de um lugar chamado 2 Polegadas, eu tenho que trabalhar num lugar legal, então eu tenho que ter um nome legal. Baita nome também. Não é tipo, Lara Criações. Nossa, lá. Sensacional. E aí foi, né? Usei as ferramentas do The Ugly Lab, Olha, que Daniel. bacana. Foi essa ferramenta que abriu todo como se diz, que deu um norte. Porque ele tem a ferramenta de name, de valores, de atributos, esqueci o nome da outra coisa, mas tem, todo completinho. E aí, quando eu fui, né, vai lá vendo sobre como escolher um nome, como que vai, e eu peguei um papel, colei na minha parede e fui. Aí eu fui por usar nomes em inglês, por usar tal coisas. E nesse processo deu tudo certo, escolhi Bashi, que aí ele é não sei se é a abreviatura a palavra certa, mas ele é uma redução da palavra bastidores, que é onde tudo acontece. Sim. O Talks está aqui de prova, né? Com Porque certeza. agora o Talks ele é para dar voz para quem está no bastidor. Exato. Então Tem isso, um momento porque melhor do que esse, né? é o bastidor que é onde tudo acontece mesmo. Ele é onde está o... Sim, é onde A a pré-produção coisa, né? todinha é feita nos bastidores. E aí eu acho que não teria um nome que encaixasse melhor com o que eu estava vivendo, sentindo e passando assim dessa fase de estar brilhando o olho com tantas coisas no bastidor. E aí, enfim, ficou a agência Bashi. Então, aí quando eu cheguei, fiz um slidezinho, mostrar pro Thiago, mostrei, olha, as referências. Aí tava lá, tipo, a agência Soco de São Paulo, agências muito fodas, agências da Argentina. Aí uma tela preta, eu falei, o próximo é o nome. Dramático. Aí, pra não ter spoiler. Aí quando ele passava assim, era o nome, aí Bashi. Aí no outro a explicação. Aí era sobre bastidores. Aí ele disse que arrepiou, eu falei, então é isso, então deu certo. Falei, então funcionou. Aí, né, aí você e Danilo também puderam acompanhar esse processo. Deu tudo certo, todo mundo aprovou, eu falei, então esse é o nome. E aí, depois de escolher o nome, eu vi que essa é a parte mais fácil, porque daí foi... Exato. Depois de começar a fazer a agência funcionar de alguma forma. Olha que eu fiquei 20 dias para escolher o nome, e foi a parte fácil. Mas aí depois, ainda está sendo uma coisa muito assim, porque eu ainda não consegui nem entender. Agora é o processo de eu me entender. Sim. Porque eu quero aproveitar essa chance de um novo, uma tela em branco agora, né, um novo passo do profissional, para já chegar um pouco mais certo, sabe? Para chegar um pouco mais sobre o que eu quero. Porque aqui na Duas eu passei 5 anos tendo essa chance de oportunidade de tentar redação, tentar isso, tentar aquilo. Não, vai ver se dá certo. E agora eu queria chegar assim, o mais dentro de um formato que fosse sobre... É isso, Lara, você agora
quer ser estratégia, quer ser planejamento, mas é isso, já desenhado, já um pouco mais certo. Então, por isso está um pouco mais difícil, porque é um processo... Além de ser uma busca pessoal, é também uma busca profissional. É aí que trava, sabe? Fica muito próximo as duas coisas. Porque eu ainda não tô ainda naquele formato, completamente assim, eu sei o que eu tô fazendo, não sei o que eu tô fazendo. Eu ainda tô... cada dia entendendo um pouco mais o que eu estou fazendo. Tem dia que eu acerto, tem dia que eu erro, tem dia que eu estou longe do que eu quero no final das contas, tem dia que eu estou mais perto, que eu já entendi, olha, hoje foi um dia que é mais sobre isso. Então, tudo isso é trabalhoso, mas eu quero estar com isso mais definido possível para conseguir passar isso para esse projeto da Baixa, chegar o mais certo possível nisso, de é isso, somos isso. E fazemos aquilo. Isso. E aí conseguir, pelo menos, ter esse pontapé inicial. Não precisa ser perfeito, só precisa ter esse momento. Que dali pra frente a gente vai fazer acontecer. Quando eu falo que ainda tá meio sentindo cair a ficha, eu acho que um pouco também por conta disso. Porque tá acontecendo, tenho clientes, tenho atendimento, já tenho uma rotina, mas a Baixa em si ainda tem que acontecer muita coisa para ela. Entendi. Então, mas vai dar certo, a gente vai conseguir. Com certeza, com certeza. É só a gente ir encaixando, mas tem 5 meses que oficialmente, assim, então ainda tá um nenenzinho. Claro, depois que a gente ouviu sobre o seu job description, agora a gente vai falar sobre Abre o Portifa, que é o nosso próximo bloco, onde a gente pede de você que dentro da sua vida, dentro de todos os trabalhos que você teve, você conte algum case para nós que foi de interesse seu, ou alguma de grande ação que foi marcante na sua vida. Então, abre o seu portfólio para nós. Caramba! É um grande portfólio, a gente sabe aí, só dessa pequena conversa que a gente teve já saiu muita história. Não, realmente, nessa pequena conversa... Mas qual que é o portfólio assim que você se relaciona? Pode ser o da sua virada, pode ser aquele que você mais gostou de fazer, o que você... Interessante. Assim, é difícil pontuar o melhor, assim, porque, de novo, tem a parte de agência e produtora. Sim. E meu coração divide muito pelos dois, então é muito difícil pontuar de agência e pontuar de produtora. Então, um de cada, né? Um para os dois. É muito difícil pontuar um para os dois. Então, assim, na parte de produção, não tem como não falar da produção com a Adriana Bombom. Assim, foi um case por N motivos, mas acompanhar todo o processo, porque assim, as outras produções foram todas importantes, porque foi justamente passar por cada produção que eu consegui chegar com mais confiança nessa. Então foi justamente passar por toda a produção de hotelaria que nós passamos, todos os perrengues que a gente já passou, de queimar a testa no hotel, em piscina. Então tudo isso construiu para que quando eu chegasse nesse momento eu ter essa confiança bem maior. Então, assim, eu considero mais um case, lógico que tem uma global no casting, não é traz assim, uma importância, né? Mas não é nem por isso. É porque foi justamente, e veio também num momento que foi um ano sem estar junto, foi em questão de pandemia. Então a gente estava há mais de um ano, eu acho, sem ter muito contato, assim, do dia a dia nosso. Tiveram outros momentos também, mas assim... Mas ainda não era uma produção, não era agência. Exato. Poderiam ser outros trabalhos. E aí, então, assim, ele se encaixa mais como esse case justamente por isso, sabe? Por ter... E aquela empolgação para fazer a produção acontecer, e seguir aquela 15 mil páginas de roteiro, e checar local, roupa, e tudo isso acontecendo. Então, assim, ele tem um lugar muito especial pela forma que a entrega aconteceu. Muito, muito, muito boa. Fiquei muito feliz com todo o resultado, da equipe, obviamente, da minha entrega, então ele tem essa parte. Ele tem esse portfólio no seu coração e foi um trabalho que a gente acompanhou aqui 100%. A gente brincou mais cedo na conversa, mas ele foi estressante na pré-produção pela ansiedade em fazer, mas a entrega e o dia da produção, eu digo que eu estava lá, foi excepcional. E foi assim, inacreditável, foram 2 dias de trabalho, só de check. O prazer de a gente se juntar aqui para tomar um ar, né, dar aquela respirada e poder falar, certo. Choveu, tá tudo bem, porque a gente estava programado para isso. A gente já sabia que, não, então mudou, já muda a locação, tá tudo certo, já liguei, então isso, nossa, é confortante, né? Chegar e conferir que deu tudo certo. Então, assim, na parte produtora, esse case. Na parte de agência, eu
eu não sei dizer de verdade, porque aí já tem... Porque, de novo, eu dancei em várias áreas, né? Então, eu passei por vários momentos. Teve projeto em que eu fiz o texto, que tem um comercial que tá passando o texto que eu escrevi. Eu falo, cara, eu escrevi isso. Aí já tem um outro que eu passo, tem um outdoor que eu meio que sugeri a ideia. Então, assim, eu falo, caramba, aquilo ali foi eu que dei ideia. Então, assim, é muito difícil, porque como eu nunca me imaginei designer, nunca me imaginei que, sem ser designer, eu não teria um espaço na agência, de novo, completamente, né? Mas, enfim, eu vinha com essa cabeça. Então, quando eu não fui designer na agência e tive meu espaço na agência, então eu falei, caramba, eu posso fazer as coisas sem ser designer? Uau! E aí, quando eu vi outdoor, o Gabi sofreu bastante. Eu diria que ele teve o prazer. Justo. Você é dirigido por você. De ter alguém do lado dele falando assim, então, eu acho... Não, tô brincando, mas é porque, assim, eu pegava um papel, literalmente. Eu vi isso acontecer e é inacreditável. Eu gostaria que as pessoas soubessem disso. Eu pego um papel e eu desenho um totem da fachada de um prédio de um cliente. Porque eu falei, eu quero assim. Aí eu colori, e tem que ter, né? Claro. Aí então eu fazia as cores. E eu entregava na mão do Gabs e falava, é isso, tem que ter 3 metros de altura, madeira e uma luz dentro. E ele entregava o negócio e falava, caralho, você entendeu tudo. É isso. Dupla dinâmica, deu certo. Sensacional. Então, assim, é por isso que eu falo que é difícil, porque eu tive vários lugarzinhos, sabe, que eu pude atuar. Então, eu não sei, porque tem um lado que eu fiz o texto e eu fiquei muito feliz. Teve um outro que eu fiz a parte de atendimento e que essa troca com o cliente, eu falei, caramba, né, conseguir conversar com o cliente e ter esse momento com ele, ver esse resultado final também foi muito bacana. A parte de planejamento. Então, assim, é mais difícil. Entendi. Na parte de agência é um pouco mais difícil, mas você tem essa... É mais porque não tem uma parte só. Eu espero que o próximo, assim, que eu possa falar mesmo, seja aquele momento mesmo da Baixe. Bacana. Essa surgida, né? Realmente, esse momento, quando a Baixe surgiu, eu espero que eu possa falar aqui de agência, mas não tem como não dizer que tem um pouquinho de cada ali, parte que é um casezinho, um coração. Sensacional. Então, agora a gente entra no nosso quadro, que é o Cubo. Nosso quadro Cubo, Lara, como você, tal qual você é uma mulher de várias facetas, o cubo ele tem 6 lados e 6 faces. Então, a gente se imagina na sua vida profissional e pessoal nessa imersão do cubo. Então, assim, eu te dou os lados do cubo e você, nessa vida profissional e pessoal sua, replica para nós o que você consegue imaginar, o que você vê ou aquilo que você sente. Certo. Então, se imaginando o cubo, você tem o lado direito e o lado esquerdo. O que para você faz referência ou na sua vida profissional e pessoal você pode colocar desses lados? Nossa. Pesado, né? Mesmo estando um pouco preparada, as coisas pegam. Você viu essa introdução maravilhosa feita aqui de primor para você. Eu fiquei até um pouco assim, caramba. Então, em referência à direita e esquerda, quando fala... O que passa na sua cabeça? A primeira coisa que me passou, assim, foi a parte de... Não precisa ser direita e esquerda junto, pode ser não, foi um pouco das laterais, assim, que eu digo, porque é muito de estar acompanhando. Então, eu imagino muito... Eu vou resumir em estudos, mas é para meio que falar tudo isso que a gente estava conversando antes. Uhum. Então, quando a gente fala de lado esquerdo e direito, assim, é justamente todo esse conteúdo, toda essa parte de redação, de estratégia, tudo isso. É porque eu não consegui resumir em uma palavra. Não sei se seria estudos, se seria conteúdo, se seriam vertentes. Pode ser tudo isso, inclusive. Tudo isso me vem isso à cabeça porque passei por tudo isso e tudo isso meio que tá ali a meu lado, literalmente. Então, assim, é como se fossem laterais. Eu tô aqui no meio, eu tô aqui do lado. Eu tenho a estratégia, eu tenho o planejamento, eu tenho a comunicação. Tudo isso que são coisas que vieram, né, comigo desde a faculdade e coisas de personalidade também, que nem de comunicação, sim, de gostar, né? Então, é como se fosse minha lateral. É como se fosse assim, tá ao meu lado. Essas coisas estão ao meu lado. São tudo que faz parte do profissional e do pessoal, porque não tem como separar, então elas vão ficar juntas. Então, eu diria que é isso. É tudo essas vertentes mesmo, de conteúdo, de partes que fazem
que constroem tudo isso, da publicidade também. E na parte de trás do cubo, o que você consegue enxergar nessa faceta especificamente? Não sei, remete a algo que está escondido, sabe? Acho que talvez uma postura. Bacana, interessante. Remeteu mais esse lado de abrindo o coração, assim, agora. Sim. Eu tenho uma grande dificuldade eu falo que não tem diferença, mas assim, a minha dificuldade a Lara do pessoal, ela é muito mais direta. Eu quero, não quero, eu falo e eu brigo e eu falo o que for porque eu quero aquilo. A do profissional ainda não tem, sabe? Ainda não tem essa postura. Entendi. Ela tem quando tem que ter, mas não é tão... Não é tão Não é natural. latente nela, não é natural, A terceira perfeito. pessoa tá horrível, mas assim. Tá estranho. Análise. Deixa eu voltar aqui. Faça a própria análise aí. Mas é isso, porque assim, quando eu sou a Lara do dia a dia, entre amigos e tudo mais, eu tenho muita mais facilidade em falar o que eu quero, o que eu não quero, se eu gostei, se eu não gostei, principalmente. A do profissional, a que chega na reunião, a que tem que conversar com o cliente, tá sempre tipo, não, que isso? Não, tem como sim, tá? E essa não é a Lara que eu sou. Não é que é um personagem, é só porque eu não consegui ter essa força ainda. Então, quando a gente fala da parte de trás, parece que é essa briga que acontece, que é algo que eu quero ser mais a Lara do pessoal, porque é a única Lara que existe. A outra, ela não existe, ela só acontece naquele momento que eu fico assim, não é isso que eu queria passar, não é esse tom de voz, porque essa risadinha, porque falar assim... Entendi. Não é nem por postura, é porque eu não sou assim. Sim. Eu não sou, você é meu amigo, você vê que eu não converso tipo, ai, Rony, não é assim. Sim. Então, é mais isso que acontece. E é uma briga nos bastidores que acontece ali, porque quando eu tenho na reunião, ainda mais agora que eu represento a Basti, eu me coloquei mais assim, eu usava unhas de alongamento, enormes, lindas, lindíssimas. Lindíssimas, inclusive. Mas aí, quando eu ia pela Basti, eu pensei, gente, essa pessoa vai me contratar. Agora eu estou representando a empresa, a agência, e aí com isso parece que, será que ela vai pensar? E eu não queria dar chance das pessoas pensarem em algo sobre isso, então eu tirei minhas unhas. E eu falei, acho que... Eu deixei pra tirar quando eu fosse começar com a Basti. Entendi. Eu tava assim, a gente tira porque também enjoa. Mas eu deixei pra tirar, falei, não, quando eu for ter as reuniões com a Basti, em nome da Basti, eu vou tirar, porque eu não quero que ninguém entenda, né, que tipo, é um processo de, não... Até porque não são muito práticas. Sim. Tudo que fizesse alguém pensar algo assim. Então, eu já queria poupar isso. Mas se não fosse essa questão, eu já chegaria com as minhas unhas enormes e falar, eu sou a sua agência e eu estou aqui representando a agência. Não importa as minhas unhas, a profissional é a mesma. É isso, sabe? Essa que é a questão. E aí isso representa a parte que vamos dizer de trás do cubo, que é essa brigazinha que acontece, que eu espero que aqui eu queira que vença, ganhe de verdade. Sensacional. E na parte da frente do cubo, Lara, o que você consegue enxergar? Olha, a parte da frente, que daí já me traz futuro. Eu fui muito literal, né? No cubo, mas assim. Mas aí quando eu penso em futuro, e aí eu consegui, sei lá, imaginar um universo fora de Caldas. Olha só, uma coisa fora, assim. Caldas da minha casa. Você projeta muito futuro? Você fica muito viajando do que você vai fazer? Você já se vê daqui a 20 anos, por exemplo? É uma coisa que você faz? Essa é a questão. Eu planejo mais o futuro bem distante e planejo pouco o futuro que é mais próximo. Imediato, entendi. Então, assim, o futuro de 1, 2, 3, 5 anos, ele está um pouco vago ainda. Mas o de 15, 20 anos, ele está mais definido. Então, assim, não definido, Sim, mas assim, eu penso nele. É ele que eu penso. Então, em tudo que eu vou fazer no dia a dia, eu estou pensando nesse futuro de 20 anos. Não é nem que é certo e errado, porque eu não sei. Mas assim, talvez se eu planejasse melhor de 2, 3 anos, eu conseguiria chegar no de 15, 20 anos. Às vezes 10, mas tudo bem. Falta planejamento. Parece que está faltando um planejamento aqui. Mas é mais sobre isso. Caldas é minha casa. Sempre foi, assim, a parte de tudo aconteceu, a minha história, as melhores histórias da minha vida, então sempre foi. Mas tem um pezinho ali, né, que quer buscar mais fora daqui. Não é nem buscar mais, é buscar fora daqui, é sair um pouco. Talvez um Canadá, talvez tá ali, vamos chamar que o universo trai. Tá, né? Vamos trair. Mas
É que eu tenho os livros já de guia, então é mais fácil Justo. pra mim. Já Não começa a preciso estudar nem agora. comprar. Obrigada, Álvaro. Talvez, sei lá, um outro estado, uma outra cidade, mas é mais sobre isso, mais sobre futuro. conseguir. Eu ainda tenho muito medo de sair daqui, porque aqui tem minha família, tem minha mãe, tem a segurança, a estabilidade, tem os recursos que eu já estou acostumada, mas quem sabe, né, na hora que der uma segurança maior, eu consigo dar esse passo. Justo. Então, seria mais esse futuro. E a parte de baixo do seu cubo, o que você consegue enxergar? Suando clichê de novo, base, então, assim, eu consigo basear. Não tem outra pessoa que eu falei 5 vezes nesse talk que não seja minha mãe. Então, assim, ela é muito presente em tudo que eu faço. Então, é como assim, se tudo que é possível, toda a confiança e tudo que tem é porque tá ela, assim, vibrando e torcendo e rezando muito e falando muitas coisas bonitas. Então, assim, ela é o apoio total. Uma motivação muito boa e um suporte, né? Sim, sim, óbvio. Tem a minha irmã também que fica, assim, eufórica. E aí, como é que tá a agência? Tem meu pai que fica lá, não, mas tá tudo certo lá, né? Tá tudo bem. Mas é igual a ela, não tem. Sim. Então, seria essa parte, assim, essa divisão, minha mãe, minha irmã, meu pai, que ficam ali fazendo tudo isso acontecer. Mas seria tudo, porque tudo que acontece na minha vida é possível porque eu tenho essa rede de apoio, porque eu tenho um colo, porque eu tenho para onde voltar, porque eu tenho para onde recorrer, eu tenho para onde ir, sabe? Não só ela, mas não só nisso, mas realmente porque ela tá ali sempre para qualquer coisa. Então, acho que é a base mesmo. E completando o seu cubo, a parte de cima dele, o que você enxerga, vê, imagina ou projeta? O que seria essa parte da sua cabeça? Agora acabaram meus clichês de cubo, então. Eu não sei. Se fosse uma mulher cristã agora, você teria uma justificativa muito boa. Eu perdi a chance de falar deles. Não, mas é porque aí... Eu acho, assim, que falando... Ainda mais, né, com toda essa conversa que a gente teve, assim, que a gente tá tendo, eu acho que a parte de cima eu vou meio que apoiar nessa lateral e na frente do futuro, que são essas amigos, referências profissionais. Ótimo. Sabe? Porque assim, eu vou dizer esse barra mesmo, amigos, barra profissionais, barras, porque você é um amigo profissional, o Thiago é um amigo e profissional, então são pessoas, o Gabs é um amigo e profissional, então assim, são pessoas que fazem parte da minha vida não só pela amizade e muito menos só pelo profissional. Então não tem como separar. E aí eu diria que era isso, que é isso, porque é o que vai fechar meu cubo completamente, sim, perfeitamente certo, porque ele vai encaixar todas as minhas inseguranças ali atrás, que vai ter minha base, vai ter tudo que eu considero que está ao meu lado, meu futuro à frente, e ali para fechar em cima eu tenho as referências para eu ficar olhando assim, é como se fosse, eu vou ser literal de novo, olhando para cima para as referências. Tô muito literal hoje. Mas é isso, tipo, de ter todas as referências e aprendizados e tudo que tem para ser agregado na minha vida vindo dessas pessoas. Então, excelente. E esse é o cubo da Taurina Lara Núbia. É um pouco taurino esse cubo, se você prestar para pensar, dá para ver por esse lado também. E ainda mais pela segurança, né? A Exato. estabilidade. A insegurança, os amigos, tem um relacionamento aí, tem uma forma de enxergar também. Só um taurino para reconhecer, Só né? um taurino para reconhecer um outro taurino, exatamente. E assim, Lara Núbia, agora a gente chega no nosso quarto bloco, que é a pretensão salarial. Que é uma hora da gente conversar um pouco sobre o mercado. Uma hora não, porque a gente não tem mais, né? Eu já gastei. Essa hora já se foi. Eu já gastei uma. Mas é a hora que você fala sobre mercado. E você agora está inserido no mercado, você tem uma agência de publicidade, você já foi uma prestadora de serviços e você já conviveu com o mercado como um todo. Na sua análise de pretensão salarial, naquilo que você enxerga de mercado de Caldas Novas, como é que você vê a questão da valorização e da precificação do serviço de uma agência? Tá. Eu vou primeiro falar um pouco da parte da pessoa que esteve, né? Não como agora Eu ainda tenho empresária. Sem ser como empresária, ainda não tô acostumada. Justo, mas é uma nomenclatura que você tem que usar. Eu esqueci o nome, que é sócia proprietária. Sócia proprietária. E sem ser essa parte aqui agora, a parte que realmente, até porque tem mais tempo, né, de mercado, Sim. os 5 anos de agência. Eu acho que é muito injusto. É muito injusto, sabe? Todo o trabalho que é feito, ainda mais aqui na Duas que eu acompanho todo esse processo, todo o trabalho, todo o cuidado, a atenção no projeto, na qualidade. Eu acho que
falando no mercado de Caldas em si, ele é muito injusto. Ele não valoriza as coisas certas. Enquanto os empresários, isso eu falo no geral, não estou falando de nenhum Sim, que não é atribuindo responsabilidade, exato. é uma forma de pensar. Os empresários não entenderem que as agências são para trabalhar com ele, não para ele, vai ter um choque. Porque as pessoas, esses empresários, pelo menos assim, isso da minha visão, Sim. completamente E é o assim, seu eu momento. ali trabalhando na agência, acompanhando tudo. Não tô nem falando como uma empresária de agência, no caso. Os empresários, eles acham, eles pensam, pelo menos eles agem dessa forma, que você é minha agência, você tem que fazer o que eu tô mandando. Mas, por exemplo, você vai para um restaurante, você contrata um chefe. Você, que é uma pessoa da contabilidade, você não manda o chefe fazer do seu jeito. Você contrata o chefe e fala, é isso, Exatamente. trabalhe. Aí, lógico, isso aqui não vai dar certo, isso aqui é muito caro. Um trabalho em Ajustes, equipe. Isso é um isso. trabalho em equipe. Olha, do meu ponto de vista, esse aqui vai ter um custo muito alto para manter no cardápio. A cidade não consegue retribuir isso, então, arcar com isso, então vamos tirar isso aqui do cardápio. Tudo bem, cada um faz a sua parte no seu trabalho. A gente não chega falando, eu quero que faça assim e vai cozinhar o frango no azeite assim, não importa. Não, mas na agência de publicidade, as pessoas chegam nas agências e falam, eu quero que faz isso, mas não é assim, mas eu quero. E aí é muito um pouco de soberba, assim, do eu estou pagando. Uhum. Mas você não dita regras para o médico, você não dita regras para um cozinheiro, você não dita regras para outro profissional. E aí na publicidade parece que é muito fácil ditar essas regras. Então a gente sofre muito com isso, do empresário achar que eu te contratei, você trabalha para mim, mas eu não trabalho em equipe, porque ninguém conhece a sua empresa como você. Mas eu conheço do mercado publicitário, e aí é um trabalho em equipe. Eu vou te dar a minha ideia, a minha proposta, e você vai adequar com a sua empresa. Olha, a minha empresa não consegue isso. Tudo bem, então vamos juntos melhorar isso. Exato. Então, assim, por isso que eu falo que é muito injusto, porque as pessoas não veem, as pessoas que contratam não veem isso. É só ver, não, mas tá funcionando. Tá dando 3 likes lá, tá funcionando. Ou então, no caso, se der só 3 likes, não funcionou. Mas você só deu 3 likes. A régua é a mesma quase para os dois lados, né? É só E no fim das contas não foi sobre os likes. Exato. E aí é outra briga também, que eu não vou nem entrar nesse ponto, que é Sim. questão de rede social, de likes, enfim. Mas é difícil, sabe? Então, em questão de profissionais, o meu convívio aqui na Duas com profissionais, então não posso nem dizer que acompanhei profissionais de outras agências, então, porque realmente conheço, mas eu nunca acompanhei de sentar e falar, olha, tá justo pra você? A gente sabe porque tem uma conversinha aqui, tem uma coisinha ali, mas eu nunca sentei com os profissionais para ter essa conversa, então não posso nem dizer. Eu nunca freelei, então não é uma área que eu tenha. Agora, nessa parte de estar contratando na agência, que eu pude ver, e aí é um pouco assim, é difícil, né? É difícil ter... É um compromisso, é querer... Você fala assim, nossa, mas eu não contratei ainda fixo. Sim. Tanto que é um bebezinho ainda. A Baixa tem um freela. Eu freelo a designer do Gabriel. Então, assim, tanto que a gente tá ligando, eu tô roubando ele tem uma designer fixa e eu falei, olá, tudo bom? Preciso do seu serviço. E aí, então assim, eu falei com ela, né, no caso, ela não é daqui. Então, nesse cenário de precificação, você foi em busca de uma pessoa e aí passa você agora, basicamente, precificar uma pessoa, colocar nele, atribuir valores. E é muito difícil porque tem N questões, é assim, eu sei que não tá justo, mas eu não tenho condições, porque a gente tá começando agora, tá começando com freela, então é difícil fazer essa... É muito complicado chegar no que é justo, porque eu também sei o que é o justo, mas eu não consigo, e aí tem essa conversa. Não é que eu fui buscar, a galera não é daqui, era de Goiânia, no caso. Sim. Não é que eu fui buscar nada disso, só porque aconteceu, teve uma oportunidade, e eu falei, já tá acostumada ali, já tem um ritmo com o Gabriel, então vai ser bacana também eu chegar ali junto para fazer essa... Aqui não também, eu e o Gabriel, a gente tem, o Estúdio Crase, que no caso entra o Matheus também. Sim. Então, falando na empresa, na Crase, a gente está sempre tendo uma coisa ou outra acontecendo juntos, sempre tem um job que entra, então
A gente já divide os jobs também, por que não dividir a designer? Sim. E existe uma de certa parceria entre a forma? agência e o estúdio, então por que também não acontecer? Mas eu fico mais assim, é mais o meu ponto para falar, é mais sobre os empresários, as empresas que contratam. Sobre o mercado em si, eu acho que não é muito a minha parte de falar. Sim. Primeiro, por nunca ter estado realmente no mercado, né? De a gente estar dependendo de freela, de ter que fazer contato para isso. E depois, agora, nessa parte, como eu ainda estou muito neném, eu acho que não é nem justo eu falar disso também, porque eu não estou falando do que eu ofereço, do que eu estou em busca, porque eu estou só tentando organizar a casa primeiro para eu conseguir dar o próximo passo maior e mais certo. Então, é mais esse ponto. O mercado é injusto com os profissionais e com quem está ali tentando, seja como freela, seja em agência, seja o fotógrafo, seja qualquer pessoa da área da publicidade, que né, é a área que eu estou. Com certeza. Então, com certeza. seria isso. Lara, muito obrigado por esse papo, foi maravilhoso conversar com você. A gente que é amigo pessoal, já tem uma intimidade, uma facilidade, já tivemos essa conversa N vezes. Agradeço de novo pela oportunidade que você me deu, porque a gente teve uma primeira conversa que chegou no Thiago e fez com que a gente estivesse aqui. Então, novamente, eu digo muito obrigado. Muito obrigado por estar nos 2 Polegadas Talks e muito obrigado por esse papo maravilhoso. Eu que agradeço. Passou tão rápido essas 4 horas. A gente conversa pouco, né? Mas foi muito bom. Eu, mesmo sabendo do projeto, e mesmo acompanhando meio que assim, né, ali no cantinho, tá aqui agora foi muito diferente, né? E como diz a própria proposta do Talks, da voz, assim, então eu nunca falei dessa forma, né, em frente às câmeras e tendo uma opinião mesmo, tendo meu nome assinando aqui, assim, baixo. Então, essa primeira vez vai ser tá sendo, né, bem, uau, emocionante. Mas eu agradeço demais mesmo. Eu tô muito feliz. Que bom que você se divertiu. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou, espero os nossos próximos episódios e valeu demais por acompanhar o 2 Polegadas Talks mais uma vez.